Sejam muito bem-vindos ao Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. Eu sou Gisele Dalcortivo, sou farmacêutica bioquímica e gerente operacional do Mercolab Diagnósticos. Aqui traremos convidados incríveis para falar um pouco mais e aprofundar o mundo da gestão em serviços de saúde. Para o tema de hoje, vamos trazer o assunto gestão de pessoas, construindo equipes de excelência. E para tratar um pouco mais esse tema, explorar como recrutar, retenção de talentos na empresa, trazemos um convidado super especial, com mais de 23 anos na área de atuação em saúde, para contribuir conosco aqui nesse tema. Ele que é CEO da Unimed Porto Alegre, a maior operadora de saúde do Brasil e a quarta maior cooperativa do sistema Unimed. Leandro Firme. Está conosco, Leandro. Olá, Gisele. Prazer estar aqui com vocês aqui nesse projeto do Mercolab. É um prazer estar representando a Unimed Porto Alegre também nesse projeto. Espero poder contribuir, né, com esse bate-papo aqui, né, um tema bastante relevante, falar sobre liderança, gestão de pessoas, nesse cenário de saúde tão complexo como o nosso. Que seja aí um sucesso aqui nosso bate-papo e espero contribuir. Com certeza será. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para um café. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de abordar o tema principal, Leandro. Escutar de você um pouco mais, explorar, né? Hoje a gente fala em liderança contemporânea, né? É um termo mais atual, nem tão atual, né, utilizado, mas é o que a gente comenta, né? O que comentamos aí na gestão. Trazer um pouco mais o que é esse conceito, né? O que aborda a liderança contemporânea, num contexto macro. Sim. Bom, dentro da liderança contemporânea, eu acho que a abordagem está muito das habilidades, né, e das capacitações dessa liderança, né, para que a gente viva de uma maneira plena esse momento contemporâneo. E aí eu não posso deixar de ressaltar, acabei de dizer, né, que a gente vive num cenário bastante complexo. E essa liderança contemporânea, ela tem que ter uma capacidade muito forte de adaptação, né? A gente vive momentos de incertezas, e essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, talvez para mim seja uma das maiores habilidades assim, dessa liderança contemporânea. Associado a isso, acho que tem várias características, né? Vou colocar algumas aqui sobre a minha percepção e enaltecer algumas delas, mas associado a isso, acho que a capacidade de comunicação, né? Hoje, assim, acho que um dos grandes problemas, né, das organizações, isso já de algum tempo, é a questão da comunicação. Então, o líder tem que estar muito bem preparado, né? Uma comunicação muito clara, transparente, fazendo uma comunicação muito próxima, né, à sua equipe, às pessoas, né, da sua proximidade, e comunicando aquilo que de fato é de interesse, né? Fazendo com que a comunicação estratégica, né, tudo aquilo que é de objetivo estratégico da empresa, chegue à ponta, né, desdobrando de uma forma muito clara, muito objetiva, assim. E a liderança contemporânea, ela tem um papel de inspirar, né, de inspiração. E dentro dessa comunicação não é uma comunicação somente de números, de metas, né, de objetivos. É claro que isso tudo é muito importante, assim, mas uma comunicação que seja capaz de mobilizar as pessoas, né, a realizar esses grandes objetivos. Bom, eu vejo também que dentro dessa liderança contemporânea, o líder ele tem que ter uma visão de futuro, né, ele tem que ser visionário. A liderança contemporânea, ela não pode, em tempos incertos como a gente está vivendo, ela não pode mais estar muito presa só ao presente, né? Ela tem que estar sempre, claro, né, é bastante importante estar cuidando do presente, mas não esquecer de olhar para o futuro, né? Até porque, assim, é quem direciona, é quem de fato vai conduzir, né, a empresa, e estar atento, né, a essas mudanças e para qual é o direcionamento e quais as estratégias, as oportunidades que devem ser aproveitadas aí no negócio a qual está sendo conduzido. Certo. Leandro, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo, né, numa das passagens profissionais, há alguns anos atrás. Eu me recordo muito que você traz muito forte isso. Eu era liderada do Leandro, né, e ele traz muito forte essa questão da comunicação.
Isso. Né? Você traria ela como um principal desafio hoje na carreira de um gestor? A comunicação, manter essa comunicação fluida, talvez? Sim, sim. Né? A comunicação, como eu disse, talvez seja um dos grandes desafios. Né? Acho que da gestão como um todo, porque a comunicação, a boa comunicação é aquela que realmente seja entendida. E isso talvez não dependa de tecnologia, né? Não depende de tecnologia, não necessariamente aquilo que eu queira comunicar, mas aquilo que de fato é entendido na ponta. E nem sempre é bem assim. Às vezes eu faço talvez um bom texto, uma boa estratégia de comunicação, mas ela está muito distante da linguagem, né, da operação, muito distante da linguagem do meu cliente, de quem de fato eu quero atingir. Né? Então, eu costumo dizer assim, a boa comunicação é aquela que é percebida, né, e que de fato gera valor, que gera engajamento, que gera uma mobilização. Então, sem sombra de dúvidas, assim, acho que se eu for elencar, né, dentro das capacidades, né, da liderança contemporânea, realmente assim a comunicação. Trabalhar a comunicação, elaborar a boa comunicação, que através dela, né, eu acho que todas as outras são bem construídas e conduzidas. E na sua visão, né, a questão da comunicação, então ela é entendível, assim, que isso depende de pessoas, depende de uma boa comunicação do líder, né? Então não tem nada a ver com tecnologia. Não, né? Não. Mas assim, para a sua visão de futuro, agora linkando questão tecnológica. A gente fala bastante de inteligência artificial, enfim, de que maneira a tecnologia pode contribuir para um líder no futuro hoje, né? A tecnologia, a inteligência artificial. A tecnologia, ela está posta, né? E é cada vez mais crescente, a IA realmente chegou para ficar. E a gente, na verdade, hoje o mercado de trabalho já é dividido, né, grande parte com os robôs, né, as atividades repetitivas, as atividades padrões, elas já podem ser executadas pela IA. Né? O que eu costumo dizer é que isso nos traz uma grande oportunidade como líder, né, porque tudo aquilo que é padrão, tudo aquilo que é repetitivo, a gente pode realmente terceirizar para a tecnologia, né? Isso pode nos dar a oportunidade de trazer uma proximidade maior com a nossa equipe. Né? Então, é aquele momento em que a gente realmente pode exercer a nossa empatia, de fato, de entender as dores da equipe, de praticar a escuta, de realmente estabelecer aqueles elos de comunicação, de conexão e comunicação, que muitas vezes a gente, distraídos, né, com as pendências do dia a dia, a gente deixa passar. Porque a gente está muito preso às burocracias e os ruídos estão acontecendo no dia a dia. E a gente não se dá conta disso. Então, eu vejo que a tecnologia e a própria inteligência artificial pode nos apoiar, né, e nos aliviar o nosso tempo no dia a dia. E ela está posta, né? Sim. E hoje já faz muito disso, assim. E a gente só precisa realmente aprender a delegar, de fato, para que isso aconteça e a gente ganhar esse tempo para realmente estabelecer uma conexão genuína com as nossas equipes. A questão da inteligência artificial, pelo menos o que eu tenho de contato com os colaboradores, né, Leandro, muitas vezes o medo, né, da substituição. Sim. Ser substituído pela tecnologia, né? E a gente acredita, gestor, né? Já pensa ao contrário, né? Então, quem não souber hoje trabalhar com a IA, né? Com a tecnologia, vai ficar para trás, né? Sim. E aí vem a questão da cultura organizacional nisso tudo, né? Como construir uma cultura tecnológica, uma cultura de eficiência, em que o gestor consiga essa comunicação, né? Tudo isso que você trouxe para nós, né? Até agora, né? Como construir uma cultura organizacional baseada nesses pilares, né? Eu acho que está entre os desafios dos gestores também, né? Principalmente assim, quando porque tem as duas experiências, né? Você entrar como gestor numa empresa que já está consolidada, então você tem uma cultura já instaurada. Sim. Ou você começa numa empresa nova, onde você precisa criar toda uma cultura, né? Sim. O que você tem de experiência nessa questão de formar cultura dentro de uma empresa? Sim. Bom, antes da gente passar para esse assunto, cultura, eu acho que é um assunto, assim, que dá um episódio eu completo. fui vinculando uma coisa na outra, né? Vai puxando. Cultura organizacional, acho que dá um episódio só sobre cultura, né? É bastante complexo também e um tema bastante apaixonante, né? Porque
Realmente tem várias nuances e cultura para mim é um tema muito respeitado, assim, né? Em todas as organizações que eu passei, eu respeito muito a cultura da organização, né? E uma das coisas que eu sempre falo que, assim, quando você chega numa organização, e eu já tive várias experiências, várias passagens, né? Não chega de salto alto, né? Dizendo que vai mudar a cultura daquela organização, né? Porque ninguém muda a cultura da organização, né? A cultura ela é construída, né, dia a dia, e muitas organizações já têm anos, né, que aquilo acontece, né? Então, assim, eu acho que a liderança, ela pode realmente, é claro, a cultura é feita de atitudes e comportamentos diários, e acompanhando, né, todas as tendências de mercado, o líder tem o papel de repente, ir moldando essa cultura para que a empresa realmente fique preparada às tendências de mercado, né? Porque também não fique presa, né, à forma de se fazer, à forma de atuar, os comportamentos que levaram essa empresa ao sucesso lá no passado. É claro, mas não mudar completamente. Eu digo que o papel do líder, de repente, é moldar, de repente ajustar, né? Contribuir para esse ajuste, para que realmente a empresa fique no seu tempo, né? Dentro daquela condição, para que realmente ela se mantenha competitiva dentro do seu tempo. Mas mudar a cultura, tem organizações que eu passei, são organizações centenárias, né? 100 anos, é uma história que tem que ser respeitada, né? Mas eu queria voltar num tema que eu estava lembrando, nós estávamos falando sobre a tecnologia, né? Sim. Eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, né? A tecnologia e pessoas, que é bastante importante, assim, essa questão da dualidade, né? Uma frase do Stephen Covey, que ele fala o seguinte, assim, que as tecnologias, elas vão revolucionar o mundo, mas as relações humanas ainda é a chave do sucesso. Então, ainda as relações humanas ainda é a chave do sucesso, né? Então, as tecnologias, e aí está aí para nos apoiar, aquilo que eu comentei lá atrás, né? Então, nós temos que saber aproveitá-las, assim. Eu não acredito que no segmento de saúde, né, nos hospitais, no serviço de saúde, a tecnologia vem para substituir. Eu acredito que ela venha para complementar. Porque ela é uma área muito especialista, Leandro, será? Eu vejo que é uma área humana. É uma área de toque, olho no olho, né, de atendimento, de cuidado, né? Então, muito do que nos comprometia, muito do nosso tempo comprometido com burocracia, ou muito do tempo do médico preso, por exemplo, no preenchimento de prontuário, que muitas vezes nem olhava, né? Ou do médico, do enfermeiro, equipe multidisciplinar. E muitas vezes, assim, até correndo contra o tempo para poder preencher prontuário, as burocracias acabavam nem olhando muito para o paciente. Agora, muitas vezes a IA faz aquilo, faz o burocrático substitui, e deixa mais tempo e tem o tempo para que realmente o médico possa olhar olho no olho, possa fazer um exame, né? Eu acho que com muito mais detalhe, com muito mais atenção, do mesmo modo a enfermeira, a equipe multidisciplinar, dando atenção, dando ouvido àquelas dores e quiçá, de repente, até descobrindo algo até além do que os papéis possam registrar. Certo, perfeito. Leandro, na questão de formação, né? Formação não, talvez manter, como você trouxe antes, né? Não mude a cultura, essa fica a dica, né? Sua aí, não mude a cultura organizacional, né? Adapte-se ou mude poucas, vai moldando, né? Isso mesmo. Pode compartilhar conosco a sua experiência na Unimed Porto Alegre, como tem sido? Sim. Nós começamos um projeto na Unimed Porto Alegre há 2 anos atrás, especificamente sobre, nós chamamos no início ali de resgate do pertencimento, né? Então foi logo ali no pós-retorno da pandemia, praticamente toda a operadora estava no home office, toda a operadora, né? Não tinha nenhum colaborador no presencial, e a gente na ocasião sentiu a necessidade, a gente estava sentindo o time distante, né? E com isso a gente estava sentindo também que essa distância estava corroborando com o distanciamento, inclusive com alguns valores da organização, com aquilo que a organização tinha como pulso mesmo, né, cultural e assim por diante.
E aí nós falamos, olha, então nós precisamos investir num projeto, né, que vai muito além de trazer o colaborador de volta para dentro dos escritórios, né? Até porque eles não voltaram completamente, né? A gente adotou um sistema híbrido de trabalho. E aí nós chamamos então de Projeto Cultura, e era um resgate de pertencimento. Aí, bom, contratamos uma consultoria para nos apoiar, e aí começamos o trabalho. E aí eu confesso para ti que assim, esse trabalho é bastante complexo, porque assim, o que é pertencer para ti, né? O que é pertencer para mim? É bastante particular. Só que dentro do pertencer, tem os valores da organização e tem os valores individuais de cada colaborador, né? Normalmente, né, as relações de confiança, elas são estabelecidas, né, dentro da organização quando tem um match, né, desses valores, assim, quando eu tenho uma identificação muito clara, né, dos valores da organização dentro daquilo que eu acredito como valor pessoal, como princípio pessoal. E a gente começou a fazer um trabalho de match mesmo, de conexão. De que forma? Com hábitos e comportamentos. Então a gente elegeu 2 ou 3 valores da organização e começou realmente a explorar começar realmente fomentar aqueles valores dentro da organização, no sentido assim, o que mais faz sentido para ti, né, dentro, eleja, né, quais são os valores que mais faz sentido para ti dentro dos valores da Unimed Porto Alegre. Bom, isso gerou uma mobilização, imagina, são mais de 2.000 colaboradores dentro da Unimed, mais de 6.800 médicos também cooperados. Foi uma grande onda, né? Uma grande mobilização. Esse trabalho atingiu toda a operação, mas principalmente a liderança, né? Porque a gente acredita muito no desenvolvimento a partir da gestão, da liderança e o desdobramento para a operação. Né? O líder bem desenvolvido, bem preparado, ele realmente prepara bem também, desenvolve bem, né, a sua operação e reverbera todo esse projeto. E aí é um projeto que, como eu disse, começou há 3 anos. Há 2 anos a gente vem colhendo bons frutos em relação à questão, a gente sente assim, a gente adotou uma ferramenta que hoje nós chamamos o Pulso, né, que é o Pulso Único. Então, todos os meses é como se fosse uma medida, né, o quão os colaboradores estão enxergando várias iniciativas da organização, dentre elas os movimentos relacionados à cultura, sobre a satisfação, como está o clima organizacional, né? E a gente começou com uma métrica e isso vem subindo a cada mês, né? Associado a isso, ano a ano, inclusive esse último ano, a gente teve um salto assim, bastante expressivo de mais de 13 pontos percentuais na medida da Great Place to Work, né? Isso foi um baita de um resultado desse trabalho desses últimos 3 anos, resultado, né, desse investimento que nós fizemos, assim, de resgate do clima, do pertencimento, do match de valores das pessoas com os valores da organização, resgatando essa cultura e o jeito de cuidar da Unimed. Muito bom. Case de sucesso. Sim, um case de sucesso. Muito legal. Leandro, e partindo um pouco para o tema colaboradores, né? Contratação, seleção, retenção de talentos, né? Que também é um desafio para a liderança hoje, né? Sim. Até eu estava lendo aí uma tese de mestrado, um estudo, né? O quanto custa um colaborador hoje que contrata se ele não permanece no emprego, né? Nos primeiros 3 meses, período de experiência mesmo, né? Sim. 4 a 12 vezes o valor de um salário desse colaborador. Então, olha, além do desgaste, tem-se toda a questão de custos envolvido nisso, né? Qual a sua experiência, assim, na questão de ser assertivo numa empresa, né? E a Unimed Porto Alegre é uma empresa grande, então o processo seletivo, ele deve ser... processo de seleção, né, de colaboradores, ele deve ser bem robusto. Então, qual a experiência ou de outros lugares para compartilhar conosco do que é assertivo nesse assunto, nesse tema? Sim. Bom, primeiro não posso deixar de ressaltar que a gente vive uma escassez, né, de bons profissionais no mercado. Né? Então, acho que esse desafio do processo seletivo, de trazer profissionais bem qualificados do mercado, acho que é um desafio
de todas as organizações. Acho que no fim, acho que todos nós assumimos um papel de continuidade de formação, né? A gente tem muitas escolas de formação técnica, nós temos muitas escolas, inclusive, de medicina, né? Cada vez mais, mas a gente continua, né, contribuindo com a formação, mesmo quando esses profissionais formados, mesmo quando nós admitimos, a gente continua formando, porque a gente percebe que na admissão ainda não estão totalmente preparados para o mercado. Bom, a gente tem toda uma estrutura, né, seletiva, acho que ela perpassa, né, por acho que todas as estruturas, os processos convencionais de admissão, né, e seleção, buscando por várias fontes, né? Então tem captação dos profissionais mais especialistas ou níveis mais operacionais e assim por diante. Eu acho que não tem grandes mudanças do que boas práticas já adotadas dentro do mercado, mas acho que um grande diferencial é que a gente já assumiu esse papel de continuar desenvolvendo dentro de casa. Entendi. Né? Então... Hoje, quando a gente faz uma referência, a gente olha para o bench de mercado, por exemplo, assim, em quantidade de horas investidas em treinamento, hora homem investida, o bench de mercado hoje está em torno de 22 horas homem por ano. A Unimed Porto Alegre está investindo em torno de 60 horas homem por colaborador. Né? Então, se a gente investimento, né? Se a gente for colocar isso realmente na ponta do lápis, é quase 3 vezes o bench de mercado. Justamente por conta, né, que a gente já entendeu, né, que nós somos uma continuidade da formação. Então, a gente investe na formação interna e é uma forma também de retenção, né? Tu comentou na retenção de talentos. Isso aí era a próxima, né? Exato. Próxima questão. Então, assim, contrata-se, né? Sim. E aí investe-se nesse colaborador que está conosco, Sim. né? Treina-se, você já compartilhou horas, treinamentos, né? Sim. E aí, como manter? Como Sim. manter esse talento que já foi treinado, teve esse investimento, né? A Unimed Porto Alegre tem esse programa bastante robusto de desenvolvimento, então, assim, acho que de várias formas, tá? Então, são cursos presenciais, EAD, coletivo, individual, enfim, acho que participa ativamente da formação desse colaborador, de certa forma, isso agrega muito valor, né, à formação individual também do profissional, né? Não é algo só que a Unimed consome, mas isso fica para o legado e para a vida do próprio profissional. Além dos programas de benefício, né? A Unimed tem um programa bastante robusto, assim, de benefícios, que é bastante importante, e há 2 anos há um pouco mais, a gente vem pagando a participação nos resultados, né, para os colaboradores. É uma forma também de engajá-los diretamente, assim, não só no alcance das metas, né, que eu acho que todos, né, estão engajados ali, mas eles participam ativamente, né, dos frutos do alcance desses objetivos. É uma forma de retenção também. Tá, porque hoje em dia também o colaborador, isso é pesquisa, né, não Sim. está só pelo salário, né? Sim. Então são outras valorizações que ele busca dentro da empresa onde ele está para reter, continuar junto, né? Sim. Você sabe que dentro da última pesquisa do Great Place to Work, a remuneração não foi o item que apareceu para nós, né? Como um dos itens a serem trabalhados, assim. Eu acho que isso, a Unimed Porto Alegre está na média de mercado, acho que tem uma remuneração bastante interessante, assim. Agora, outros pontos, assim, bastante destacados também como positivos, e eu acho que a gente pode colocar na conta da retenção, é o clima organizacional. Né? Eu acho que mantendo um bom ambiente de trabalho, né, dando espaço para que os colaboradores participem ativamente, assim, do dia a dia, propondo, sugerindo as melhorias, participando dos projetos, dando protagonismo, né, para as lideranças, dando protagonismo para os colaboradores, é uma forma também de retenção, né? Eles participam ativamente do desdobramento da estratégia, da execução, a sensação do colhem resultados e recebem também da participação desse resultado. Então é um ciclo, né, que forma aí toda a cadeia de retenção de talentos. É o senso de pertencimento que vai gerando nos colaboradores. Sem dúvida. Né? Talvez é esse o ponto. Leandro, trazendo um pouco do protagonismo, né, do que você mencionou aqui, e aí o exemplo, né, como que o Leandro está aqui hoje, né, e a equipe está
tocando lá a operação. Ou seja, como formar, né? Como um líder atua, um líder contemporâneo hoje, pode atuar e ser assertivo na formação de equipes autorresponsáveis, né? Onde elas vão se gerir sozinhas, não vai precisar todo o tempo a liderança lá estar ao lado, né? Sim. Tá. Acho que antes de eu falar de um exemplo, né, e especificamente desse momento, né, de estar aqui e a Unimed continua andando, né, com o meu time tocando, vou trazer uma reflexão do livro Great Leader to Work, do Cauê Oliveira. E ele fala o seguinte, assim, que não se constroem empresas incríveis com líderes ruins, né, ou despreparados, né? Então, acho que o fato de eu estar aqui e a Unimed continua, né, andando e minha equipe está tocando, é o preparo, é o desenvolvimento. Isso faz parte do dia a dia, né? O quanto eu estou desenvolvendo, o quanto eu estou preparando e o quanto eu delego e empodero, né? Porque isso é o quanto é o dia a dia, né? Você vai testando, você vai empoderando e isso vai gerando confiança, vai gerando conexão. Eu acho que as entregas talvez é o grande feedback que pode selar essa confiança e esse empoderamento, né, concedido para que realmente possa retomar e realmente seja estabelecido essa responsabilidade. Eu acho que é um ciclo, né, de confiança que é estabelecido com a equipe e cada vez mais eu acho que tende, né, a se propagar e é algo que eu venho assim, não de agora, né? Eu venho sempre, acho que todos os projetos que eu passei até aqui, eu sempre falo do empoderamento dos times, né? Da importância de empoderar as pessoas realmente a fazer, porque assim, as pessoas têm muito mais capacidade do que a gente imagina, do que aquilo que a gente realmente delega, né? Empodera. Muitas vezes o gestor, até pelo fato e o receio da cadeira, né, de perder a cadeira, ele retém muita informação ou, de repente, delega informações ou delega tarefas, né, para os seus liderados, que mais consome tempo e pouco se alcança de resultado ou pouco realmente está se fazendo em favor da própria estratégia, né? Mas é para consumir o tempo e assim por diante. Isso é uma forma de distração, até para que aquela pessoa não possa pensar em tomar a sua cadeira, o seu próprio lugar. Eu penso totalmente diferente, assim. Quanto mais a minha equipe estiver empoderada e realmente poder voar, eu acho que ela vai me alavancar junto, né? Quanto mais a equipe realmente trouxer resultados e realmente puder realmente assim voar sozinha, eu também estou junto com a equipe, né? Então, acho que o preparo, o desenvolvimento do dia a dia, eu acho que é a forma a qual a gente tem sucesso aí na responsabilidade. E o líder centralizador é como você mencionou, ele não alavanca, né? Isso a gente vê, isso é notório, né? Na questão daquele líder que quer ter tudo por baixo, precisa rechecar tudo que a equipe faz, né? Todos os movimentos, né? Então, fica a dica, né? Da questão do descentralizar e do empoderar a equipe. Sim. Né? Tem uma outra citação, agora estou lembrando de algumas citações aqui, que fala, depois eu posso até lembrar o nome do livro e passo para vocês, assim, é alguma coisa que eu li sobre, que fala que alguns líderes, assim, delegam somente em torno de 39% das tarefas delegadas realmente estão linkadas a desdobramento ou cumprimento da execução estratégica da empresa, né? Você imagina a diferença disso, né? Mais de 60% são distrações, né? Então, na verdade, o próprio líder, né, conscientemente sabe que a sua equipe está trabalhando ou consumindo tempo para aquilo que não é estratégico, né? Então, o quanto as empresas são consumidas por esses mau líderes, né? Então, isso é algo que tem que ser realmente tem que ser olhado, porque hoje no mercado tão competitivo como o nosso, né, de cenários tão incertos, não tem tempo mais para distrações ou se perder tempo de fato fazendo aquilo, né, que a IA pode fazer, que a tecnologia pode substituir, ou muitas vezes que nem precisa ser feito,
que é uma burocracia que, se pensada, ela pode ser eliminada, né? Não faz mais sentido nenhum, mas muitas vezes está ocupando o tempo ali para criar uma distração, né? Então acho que é algo para reflexão também. Certo. Leandro, e tendências para o futuro, né? Na questão liderança, quais as tendências que você acredita que vai alavancar o líder para o futuro, né? Sim. E não ficar para trás, né? É um grupo de colaboradores, de lideranças que ele é seleto hoje, né? Sim. O que realmente faz a gestão estratégica, como você trouxe aqui no podcast conosco, né? Sim. E tendências para o futuro, como alavancar esse líder e ele se destacar no mercado? Sim. Olha, eu vejo que um líder moderno é um líder conectado com a tecnologia, que nós vamos chamar então do líder digital. Não tem jeito mais de um gestor não ser orientado, não ter as suas decisões orientadas por dados. Não tem mais como eu ter, claro que pela experiência acumulada, a gente vai acumulando, né, na mochila algumas experiências de projetos e tem o feeling, né? Muitas vezes é aquilo que é do humano. Mas hoje, com a quantidade de informações e dados que nós temos, né, que torna cada vez mais a tomada de decisão mais assertiva, eu vejo que o líder do futuro, ele tem que ter a sua tomada de decisão orientada por dados, né? Os negócios não podem mais estar à mercê de repente, do eu acho, né, do feeling, da experiência passada, até porque a experiência passada pode ter garantido o sucesso passado, mas não necessariamente garante o sucesso atual e futuro, né? As coisas podem não se repetir e eu acho que a informação ela pode orientar bem e melhor. É uma das coisas que eu trago. Uma outra questão que está muito em alta e parece ser básica, mas ela deve ser dita, né? Eu sou da opinião que o óbvio tem que ser dito. A liderança humana, empática, né? Próxima, conectada com a sua equipe, né? Muitas vezes, como eu já disse aqui por vezes, a gente se distrai com tecnologias, a gente se faz presente não estando presente e a gente não está conectado com a equipe, né? Então a empatia é realmente dar escuta à equipe, estar presente, dar voz à equipe, dar espaço para a equipe, né? Eu acho que uma outra questão bastante importante, o líder tem que ter sangue no olho, né? O líder do futuro tem que ter sangue no olho e tem que ter ímpeto para inovação, né? Os cenários o cenário incerto ele já te empurra, né, para sair da zona de conforto. Não dá para ficar na zona de conforto. Então o líder ele tem que ter o ímpeto pela inovação, né? Então ele tem que estar estimulando a equipe a todo momento, de que maneira que a gente possa, e eu não falo daquela inovação disruptiva, né? Tipo assim, vamos dar um 180 aqui, ou vamos fazer um 360. Inventar a roda de novo. Vamos reinventar. Não, né? A gente pode começar com as inovações incrementais, né? Dentro do processo, e eu acho que isso estimula, cria ambiente, né? Estimula a equipe a colaborar. Dentro da Unimed, nós temos várias iniciativas hoje, dentro da Unimed Porto Alegre, várias iniciativas de estímulo à inovação, como nós temos o programa Unideias, mais de 500 pessoas já passaram pelo programa Unideias, muitas horas operacionais, né, de tarefas repetitivas, padrões já foram abolidas, porque pessoas foram lá e disseram o seguinte, olha só, nós podemos automatizar, olha só, o robô pode... As pessoas foram lá, as pessoas da operação foram lá, né, dentro dos espaços de colaboração e de inovação e fizeram a proposição e nós acatamos, né? Então, quando é dado espaço e o gestor realmente condiciona esse espaço, as pessoas estão dispostas a colaborar, né? Então, acho que o líder ele tem esse papel assim, de ser um grande facilitador, de criar esses espaços onde as suas equipes pode trazer, né, as sugestões e possa inovar. Muito bom, Leandro. E nisso que você falou,
aconteceu na nossa conversa prévia aqui no podcast, o networking, né? O quanto é importante. Foi. Tive 2 insights contigo aqui prévio, antes da conversa, que foram sensacionais, tá? Ganhei um mês, assim. E aí Que traz bom. muito disso que você fala, né? Da questão de compartilhamento, da escuta, né? Não Sim. precisa reinventar a roda. Nós vamos olhar como meu colega lá, né? Uma experiência positiva está atuando para se fazer também, né? Exato. Leandro, e nesse turbilhão todo, né, da gestão contemporânea, atuação com as equipes, gasta-se uma energia do gestor, né? Da liderança. Sim. E a saúde mental, né? Falando um pouco agora do autocuidado, como que o líder cuida de tudo isso nesse turbilhão de acontecimentos e tudo que ele tem que gerir, né? Fazer essa cadeia rodar com tudo isso que a gente comentou no podcast, né? Sim. E o gestor, como lida com isso? E aí traga um exemplo para nós aí, como você faz isso, como você mantém isso fluido, além da saúde mental do gestor, como manter a saúde mental da equipe, né? Também. Sim. Bom, eu acho que, assim, nós da saúde, mais do que ninguém, inadmissível que a gente não tenha o autocuidado conosco mesmo, né? O autocuidado em saúde, tanto física quanto mental, é uma autorresponsabilidade conosco mesmo, né? No dia a dia. A gente sabe que a nossa rotina é bastante corrida, né? Bastante pesada, as agendas são sempre cheias, né? O nosso cenário, como eu disse, ele é bastante complexo, muitas interações, muitas incertezas. Isso gera ansiedade, gera sim insegurança em vários momentos e nós não estamos imunes, né? Nós temos sim saúde emocional, nós temos saúde mental. E a gente tem que criar algumas válvulas de escape justamente para fazer uma compensação e a gente ter uma condição de saúde para poder ter uma boa performance no dia a dia, né? Eu costumo conciliar e gosto muito de exercícios físicos, tá? Então eu tenho uma prática de muitos anos, né? Eu sou do clube das 5 da manhã, eu me acordo todos os dias. Admiro esse clube das 5 da manhã. Eu me acordo todos os dias às 5 da manhã para exercitar, então eu tenho uma prática diária de me acordar às 5 da manhã, eu leio sempre, né, algum artigo, que de repente alguma matéria, ou eu vou ouvir algum podcast, né, é sempre algo que me traga algum conhecimento novo e depois saio para me exercitar, né? Então o exercício, além de me fazer um bem físico, ele me faz um bem mental enorme, assim, porque depois dele eu estou pronto para o dia, né? Então isso me dá gás para o dia, eu chego com uma performance assim bacana, né? Me aguça muito assim o meu nível de criatividade, a disposição. Eu acho que isso é um bom equilíbrio. Mas é algo assim que, claro, isso eu tenho comigo há bastante tempo. E eu chamo a atenção de que maneira que a gente percebe, né, que as pessoas da nossa equipe, do nosso time esteja adoecendo e a gente muitas vezes, né, tá debaixo do nosso guarda-chuva ali e a gente não consegue talvez identificar, porque essas movimentações são bem silenciosas, né? Lá na Unimed Porto Alegre a gente tem uma estrutura muito robusta de saúde, né, ocupacional. Nós temos a equipe médica, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz uma atuação proativa interna. Então todo gestor que identifica qualquer tipo de comportamento que possa, né, de repente fazer referência talvez uma staff maior de trabalho, ou talvez que o colaborador, talvez na troca, né, de conversa com outro colaborador, possa comentar de repente um problema familiar, um conflito, algo que possa estar sobrecarregando um pouco, é relatado e aí faça uma abordagem bastante branda, né, porque esses temas são bem sensíveis também, quase que num convite, se realmente precisa de ajuda, precisa de apoio, e a gente está tendo uma adesão assim bastante incrível, assim, né? A gente reduziu bastante os afastamentos relacionados a questões emocionais dentro da Unimed Porto Alegre, justamente porque a gente tem falado sobre o tema de uma maneira bastante fluida, né? E eu vejo que as empresas precisam falar sobre o tema.
A gente não... É claro que a gente não tem propriedade para entrar na vida das pessoas e talvez entrar dentro da intimidade, mas nós temos que realmente propagar para que as pessoas possam sentir a vontade dentro dos ambientes a pedir ajuda, né? Eu acho que o pedir ajuda é uma forma genuína com a autorresponsabilidade, com o seu autocuidado em saúde física e mental. Leandro, então estamos chegando ao final aí de mais esse podcast. Agradeço a sua presença, foi muito bom mesmo. Você que é referência aí na área de gestão, pôde compartilhar aí conosco suas experiências, foi de grande valia. Obrigado. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né, pelo título de referência, nem me sinto tanto assim. Mas sabe que passa um filme aí na minha cabeça, né? Porque a gente já trabalhou juntos, enfim. Sim. E a sua essência continua a mesma, né? Ah, que bom. As palavras que você compartilhou conosco aqui nesse podcast é o que eu já escutava do Leandro Gestor lá no início. Então, é muito bom, né? Sim. É quando mantém-se a linha aí, a essência continua a mesma. Obrigada por compartilhar aí. Isso é uma das... talvez poderia ter falado um pouco sobre isso também, assim. Acho que independente dos cenários e do ambiente, né, eu acho que tem muito a ver com a coerência do que se fala, o que se faz, né, o gestor. Dentro do elo de confiança com a equipe, né, e da consistência do que você faz e repete aqueles comportamentos, assim, para se estabelecer. Exatamente, sempre replica. Então, acho que tem a ver um pouco com isso, né? Nunca perca a essência, né? Tenha coerência com ela e consistência sobre os atos e comportamentos. Chegamos ao fim de mais um Mercolabcast. Continue nos acompanhando. Só não esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos. Mercolabcast.